noite, a graça e a paz de Cristo esteja no coração de todos. Nós estamos ao vivo, mais um dia muito lindo o Senhor nos concedeu. Eu quero desejar uma ótima noite a todos os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, todas as pessoas que têm acompanhado esse nosso trabalho. Esse amigo que vos fala, pastor Rafael Rodrigues, estamos praticamente todos os dias, trazendo uma mensagem de fé, de esperança e de amor aos corações. E hoje numa live toda especial, uma live onde nós estaremos trazendo aqui na nossa página do Facebook o nosso testemunho, falando a respeito daquilo que Deus, por sua graça, Ele realizou em nossa vida. Mas eu queria chamar a sua atenção nesse início agora da live. Eu queria pedir a sua ajuda, que você possa compartilhar agora. Eu peço que você compartilhe, eu peço que você pegue essa live, copie o link, mande lá no Instagram, mande lá no Telegram, no Facebook, nos grupos de WhatsApp. Quanto mais você puder compartilhar, melhor será, porque nós vamos atingir um número maior de pessoas. O nosso objetivo é levar uma mensagem de Deus aos corações. Então eu peço a você nessa noite, compartilhe essa live, porque eu creio que Deus, Ele irá falar ao seu coração por meio da palavra, Ele vai te abençoar. Queridos, nós temos feito um trabalho de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, às 8 da manhã, no caminho do nosso trabalho. Quem já está acostumado tem visto a nossa live no carro. Nós temos feito uma rápida live, mas temos trago ali mensagens que têm abençoado pessoas. Essas mensagens elas têm ganhado uma proporção tão grande que ela tem atravessado fronteiras. Na semana passada, no final de semana, só do sábado para o domingo, eu adicionei 4.000 pessoas no meu Facebook. Isso é resultado das lives que nós temos feito ao longo da semana. Recebi muitas pessoas de Moçambique, da África. Quero deixar aqui meu abraço para os nossos irmãos africanos, moçambicanos. Que Deus possa abençoar o país de vocês, que Deus possa derramar a sua graça e que Ele possa ter misericórdia, guardar a vida, a família de vocês nesse momento difícil que o mundo inteiro tem enfrentado. Mas eu creio que Deus, Ele é grande e Ele olha para os nossos irmãos africanos também. Pessoas da Europa, eu falei com uma pessoa da Itália e eu perguntei como é que ele conheceu o meu Facebook. Ele disse que viu o meu vídeo. Então esses vídeos que nós temos trago aqui no canal, ele tem atravessado fronteiras, Europa, África, Brasil. E o bacana é que as pessoas elas têm correspondido. São pessoas que têm assistido essas lives e elas estão sendo tocadas pela palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós temos trago aqui na nossa página, não falamos de nós, falamos a respeito daquilo que está escrito nos evangelhos. Nós temos trago aqui no Facebook uma visão cristocêntrica. Nós cremos ser Jesus, o Filho de Deus, e nós temos pregado a sua palavra. Eu recebi relatos de pessoas que estavam assistindo a minha live e pessoas que disseram assim: pastor, eu não tenho mais vontade de viver. Pessoas que estavam querendo tirar a própria vida. Mas nós orientamos, nós oramos por essas pessoas e graças a Deus, hoje elas estão de cabeça erguida, estão seguindo em frente. Porque há esperança, queridos. Há esperança, há uma vida toda pela frente e há um propósito de Deus para você. Então eu acredito que nessa noite Deus ele vai falar de forma sobrenatural aos corações. Antes de nós entrarmos na mensagem, daqui a pouco também no testemunho, eu quero orar nesse início dessa live com você, pedir para que Deus ele possa nos direcionar e possa falar ao nosso coração, para que tudo aquilo que for dito nessa noite sejam palavras de vida, sejam palavras que venham abençoar você. Esse é o propósito não é outro. O propósito é que você seja abençoado, é que você seja impactado pelo Evangelho, esse Jesus que nós cremos. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós entramos em oração nesse momento, meu Senhor, diante da Tua presença, e nós exaltamos a Ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande. A Tua misericórdia, ela dura para sempre, como diz a palavra. Deus, eu peço que nessa noite o Senhor venha tomar a direção de tudo aquilo que será falado aqui nesta live. As pessoas que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo,
Aonde esse vídeo chegar, que chegue a tua palavra, que tudo que for dito e falado possa despertar uma fé, possa despertar uma esperança nos corações. Nós sabemos, ó Deus, que tem pessoas nesse momento do outro lado, que não tem mais vontade de viver, pessoas que nesse momento de pandemia estão isoladas, pessoas que estão num estágio de depressão profunda, sente uma solidão tão grande, mas que a tua paz, que a tua alegria, que a tua presença nessa noite possa entrar neste lar e neste coração e possa fazer com que o pranto se torne em riso, a tristeza venha se tornar em alegria. Eu oro para que o Senhor possa nos conduzir e possa abençoar, que o nosso testemunho venha despertar a fé no coração dos nossos queridos irmãos que estão do outro lado. Por isso, Espírito Santo, eu peço, nos direcione, tome a direção de tudo, pois nós somos apenas um instrumento em tuas mãos e queremos falar do teu amor para as multidões que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos? Mais uma vez, desejo aqui uma ótima noite a todos. Como é que vocês estão? Como é que tem sido o dia de vocês? Como é que vocês estão se comportando, reagindo nesse momento de pandemia? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Os nossos votos é que você tenha paz, que você não se desespere, que você não fique apavorado, mas que Deus possa acalmar o teu coração e possa te dar estratégias, que Deus possa trazer meios que venham sustentar você, venha abençoar você nesse momento de dificuldade. Esse é o desejo do nosso coração. Queridos, eu quero ler uma palavra rapidamente nesse momento, porque tudo que nós vamos falar aqui é a fim de que o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, ele seja exaltado, glorificado. Tudo que vamos fazer não vem de nós, não somos nós que fazemos. Somos homens, pecadores, falhos como todos. Não sou melhor do que você, mas eu recebi uma graça de Deus tão grande e eu quero compartilhar com você nessa noite. A palavra do Senhor lá no livro de Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim a palavra. Eu estou com a minha Bíblia na mão. Se você tiver a oportunidade agora de pegar a sua Bíblia, se você tiver mais um smartphone aí sobrando e abrir no aplicativo da Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, queridos, exatamente isso que nós faremos nessa noite. Damos toda a honra e a glória para Deus, porque Deus realizou algo tremendo na nossa família, na nossa vida, e toda a honra e toda a glória é dele. Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, o teu coração, de você saber que a vitória que você precisa, as bênçãos que você precisa, a felicidade que você precisa, ela não vem da força do seu braço, não, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Deus que faz juízo, justiça sobre a terra, que está acima de tudo. É nesse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós acreditamos, Jesus Cristo. Pois bem, querido, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Rafael, já prego a palavra de Deus há mais de 20 anos, nós já pregamos a palavra. Como pastor são 14 anos. Eu comecei a pregar o Evangelho com 13 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi o batismo nas águas, que foi ter aceitado a Jesus e ter feito com Ele uma aliança, um compromisso, um casamento realmente com Deus, de seguir o Evangelho. E ali despertou um grande desejo ao meu coração de ser um pastor. Eu sempre sonhei em ser um pastor desde criança, quando eu conhecia a palavra. E com 13 anos de idade, eu já pregava a palavra de Deus lá no estado do Rio de Janeiro. Nós fazíamos trabalho com dependentes químicos. Eu subia as comunidades
cidades do Rio de Janeiro. Eu fazia cultos no meio de boca de fumo, com bandidos com fuzil pendurado no pescoço, pistola na cintura, fumando maconha, cheirando cocaína. Mas para a glória de Deus, muitos daqueles que eu pregava, hoje também estão pregando o Evangelho. Eu tive o prazer de ter essa experiência, de entrar em um local onde as pessoas muitas das vezes são esquecidas pelo Estado, são esquecidas por amigos, até por familiares, pessoas que estão afundadas ali no mundo do crime, nas drogas, e hoje estão libertas porque conheceram a palavra do Senhor. É isso que a palavra de Deus faz. Então, com 13 anos, eu dei início ao meu ministério, comecei a pregar a palavra. Eu era um adolescente, e os anos foram se passando. Com 20 anos de idade, eu fui chamado ao ministério pastoral, lá no estado do Rio de Janeiro, onde eu tive o privilégio de começar a minha primeira igreja. A primeira igreja que eu pastoreei foi em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Nós começamos ali um trabalho em uma comunidade, na verdade, em uma associação de moradores chamado Fomento, no bairro de Santa Cruz. Davam ali poucas pessoas, 4, 5 pessoas. E ali nós reuníamos em meio de uma quadra e nós falávamos do reino de Deus. Nós pregávamos ali a palavra de Jesus para as pessoas. E as pessoas foram chegando e foram ali, sabe, tendo um ajuntamento de pessoas. Começou a vir o crescimento. Pessoas começaram a se interessar pela palavra, pelo Evangelho. Pessoas sendo curadas. Eu lembro que chegou uma senhora paralítica. Ela foi curada naquela reunião que eu estava fazendo no culto. Uma senhora paralítica voltou a andar. E a alegria, o milagre foi tão grande que a partir daquele dia começou a crescer muito o número de pessoas. E eu vi a necessidade de alugar um galpão para nós darmos início à nossa primeira igreja. Então eu tive esse privilégio, um jovem pastor, solteiro na época. Nós começamos um trabalho em uma associação de moradores, em uma quadra, e Deus abençoou tanto que nós abrimos uma igreja. A nossa vida ela foi usada por Deus para levar o trabalho da igreja que eu fazia parte na época, aquele bairro de Santa Cruz. Nós fomos quem demos início, na verdade, ao trabalho da igreja ali. E hoje nós temos uma igreja lá com mais de 500 pessoas, fruto de um trabalho que nós fizemos lá atrás. É claro que não fomos nós, foi a palavra de Deus, mas o Senhor nos usou. E isso causa em mim uma alegria muito grande, queridos. Os anos foram se passando. Casei com a minha esposa, está aqui, vem cá, aparece aqui do meu lado, não pode aparecer, mas ela vai aparecer aqui do meu lado. E Deus, Ele me deu uma esposa, que está aqui, ó, a Luma, uma serva do Senhor, temente, que tem me acompanhado ao longo desses 14 anos. Assim que nós nos casamos no estado do Rio de Janeiro, já pastor, nós abdicamos de estudos, abdicamos de trabalho, de uma vida profissional, porque nós amamos o que nós fazemos. Hoje eu trabalho, sou um cidadão comum como você, trabalho de segunda a sexta-feira e trabalhamos muito. Mas se você me perguntar o que o senhor ama fazer, não existe nada que me dá mais prazer na vida do que pregar o Evangelho. Eu amo pregar Jesus para as pessoas. Eu entendo que eu preciso trabalhar, que eu preciso correr atrás da vida, mas eu entendo que eu preciso falar do amor de Deus para as nações. Eu entendo que o que Jesus fez na minha vida não tem preço e por isso eu amo. Não existe nada que me deixa mais feliz do que falar do amor de Deus. É isso que alegra o nosso coração. E a minha esposa tem me acompanhado ao longo desses 14 anos. Saímos do estado do Rio de Janeiro, fomos pastorear em Pernambuco, rodamos bastante, né, irmão? O estado de Pernambuco, na capital, nos sertões. Queridos, nós vimos de perto como é difícil a vida das pessoas no Nordeste. Nós, como pastores, passamos dificuldades. Às vezes nós nem comentamos isso com as pessoas, mas teve dias que eu não tinha o que comer, mas eu estava feliz por estar pregando a palavra. Nada me alegrava mais quando eu vi uma pessoa chegar na igreja com fome, uma pessoa desesperada, e nós ali, muitas das vezes, nem tínhamos, mas orávamos junto e Deus mandava uma condição, aparecia um irmão, alguém nos abençoava, e nós abençoávamos os outros. Eu lembro de uma ocasião, quando eu estava no estado do Tocantins, numa cidade chamada Tocantinópolis. Eu tinha saído do estado de Pernambuco e tinha ido para Tocantins pastorear, uma cidade pequena de 25 mil habitantes. E naquela cidade, queridos, não havia praticamente um trabalho da igreja estabelecido. E nós fomos mandados para lá para desenvolver um trabalho. E nós passávamos o dia inteiro na igreja e não vinha ninguém. Nós começamos a pegar os jornalzinhos, os panfletos,
começamos a bater nas casas, começamos ali a evangelizar, a falar do amor de Deus para as pessoas, mas era um trabalho muito difícil. Na nossa casa nós não tínhamos nenhuma cama, não era? Nós dormíamos no chão, queridos. Sabe por que eu fazia isso? Porque eu tinha amor pelas pessoas que estavam sofrendo. Eu entendia que eu precisava ajudar pessoas. Foi um período difícil, sim, mas depois teve períodos também que Deus nos abençoou. Mas tudo isso trouxe para nós uma aprendizagem muito grande. E eu me lembro como se fosse hoje. Houve um momento que nós não pensamos em desistir, mas estava muito difícil. E a gente se perguntava, poxa Senhor, por que o Senhor me mandou para uma cidade como essa? Não temos nem onde morar direito. Não tem ninguém na igreja, eu fico o dia inteiro, não tem uma pessoa para me pregar a palavra. Queridos, eu lembro, passa um filme na minha cabeça. Eu estou contando tudo isso para você, porque daqui a pouco nós vamos entrar no testemunho que minha mãe vai estar aqui contando, e você vai entender o porquê que hoje eu estou te contando isso. Eu lembro que numa quarta-feira eu fui fazer um culto nessa cidade, às 19 horas, e tinha ali 5 pessoas nesse culto. E chegou uma senhora com o pé todo enfaixado, e nós fizemos ali o culto, nós fizemos um momento de oração, e eu lembro que eu chamei aquela senhora na frente do altar, e aquele dia eu fiquei muito contente, muito alegre, porque tinha pessoas para mim poder pregar a palavra, poder falar do amor de Deus para elas. E aquela senhora, eu chamei à frente do altar e perguntei, o que a senhora tem? Queridos, ela estava com a amputação marcada dos seus pés. Ela já tinha a data da amputação marcada. Ela teria o seu pé amputado. Ela tinha uma ferida muito feia, uma secreção, todo enfaixado. E ali nós fizemos um desafio com aquela senhora. Porque eu creio que nós, pastores, muitas das vezes mal vistos, mal falados, chamados de bandidos e uma série de coisas, eu acredito que Deus nos deu autoridade para abençoar as pessoas. Deus nos deu unção para pregar a palavra. Como diz, de pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos. O Senhor nos ungiu para isso. Não somos deuses, longe disso, somos faros pequenos. Mas Deus, Ele usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. E eu chamei aquela senhora na frente do altar. Eu pedi para ela tirar aquela faixa. Queridos, era uma ferida podre, fedia muito. E ali eu lembro que eu chorei com aquela senhora. Eu coloquei a mão naquela ferida. Eu coloquei a mão na ferida dela e eu orei por ela. E eu falei para ela, se existe um Deus neste lugar, um Deus que vive, que ama a vida da senhora, esse Deus, a partir de hoje, Ele cura a senhora, e todos vão saber nessa cidade que o Senhor é Deus. Querido, isso foi numa quarta-feira. Acabamos o culto, feliz da vida, com 5 pessoas, um público muito pequeno, mas não olhamos para a quantidade. Queremos é falar do amor de Deus, seja para 1, para 2 ou para milhões. E ali assim nós fizemos. Eu lembro quando foi naquela mesma semana, no domingo, eu convidei na quarta-feira aquelas pessoas para virem ao culto de domingo, às 8 horas da manhã. E quando foi no domingo, queridos, para minha surpresa, para nossa surpresa, né, amor? Deus, Ele fez algo tão maravilhoso, tão grande naquela cidade, que eu ficava sempre na porta da igreja, né, esperando que alguém chegasse. Quando a gente via alguém vindo, os olhos já brilhavam. Poxa, eu vou fazer um culto hoje. Porque muitos dias eu ficava ali e não tinha culto, não tinha ninguém, eu não tinha para quem pregar. Mas naquele domingo, eu lembro que eu fiquei na porta da igreja e, para minha surpresa, começou a chegar várias pessoas. 1, 2, 3. Querido, chegou uma pessoa atrás da outra. A igreja ficou lotada, encheu de pessoas naquele dia. Vieram muitas pessoas, eu não entendi aquilo, da onde que veio tanta gente. E quando eu menos espero, aquela senhora que eu tinha orado por ela, na quarta-feira, ela entrou com toda a sua família. E sabe o que Deus fez? Aquela senhora voltou com o pé seco. Exatamente isso que você está ouvindo. Já não tinha mais ferida. A ferida simplesmente cicatrizou, fechou totalmente e já estava seco. Porque Jesus operou na vida daquela mulher e naquela cidade um grande milagre. E ela contou para todos o que Deus fez através de uma simples oração, de uma súplica. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo no nome de Jesus, Ele nos concede a fim de que o Pai Ele seja glorificado. E a partir daquele dia o trabalho naquela igreja, ela fez uma grande diferença. A igreja ficou abarrotada de pessoas. Por
que Jesus operou naquele lugar um milagre. Se eu parar para contar quantas experiências eu tive com Deus no meu ministério, são muitas. Nós pastoreamos em 19 cidades diferentes, em 4 estados, queridos. Nós andamos por 4 estados, 19 cidades. E cada igreja nós temos uma história para contar. Mas eu vou resumir para não ficar muito longo. Então nós estamos já há 14 anos como pastor, mas como um pregador, como servo de Cristo, desde os 13 anos de idade. Com 12 anos eu me converti, foi no mês 6, em junho de 99, eu decidi entregar minha vida para Jesus e me batizar nas águas. Eu estou prestes a completar 35 anos agora, no mês que vem. E foi a melhor escolha da minha vida, mas não foi apenas uma escolha, tudo já tinha um propósito de Deus. E você vai entender isso nessa noite. Então estamos aqui, a minha esposa, e eu quero dizer para você que você pode contar conosco. Você que está aí do outro lado, você que está participando da nossa rede, do Facebook, lá do Instagram, você que está me acompanhando também no nosso canal Novo Brasil, lá no YouTube. Por que Novo Brasil? Eu quero um Brasil novo, um Brasil apaixonado por Jesus. É isso que eu quero. Porque a palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil precisa de Jesus, querido. Essa nação está perdida, afundada na lama do pecado, na ganância. Elas precisam conhecer o amor de Deus. Só o amor de Deus pode salvar as pessoas. Então esse é o nosso trabalho, de levar a mensagem, de levar a palavra, de mostrar Cristo para as pessoas. E nós temos o prazer imenso, durante esses 14 anos, eu e minha esposa, de pregar o Evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso que você ouviu, um pouquinho da minha história que eu contei, em outros vídeos eu posso contar um pouquinho mais de experiências, porque foram muitas experiências. Tudo isso só foi possível porque um dia Deus ele realizou um grande milagre na minha vida. Eu estou presente aqui, vou até pedir para ela chegar aqui perto de mim. Eu estou com a minha família toda, meu pai está ali no canto, minha esposa aqui. Essa aqui, para quem não conhece, gente, é a minha mãe, a famosa Dona Neide. Acho que é a primeira vez que você participa de uma live, né? Primeira vez que ela entra numa live, essa é a famosa Dona Neide. Eu quero dizer para você uma coisa. Essa que diz sempre, essa é a melhor direção. Ela tem até um lema, ela sempre coloca lá nas postagens no Facebook. Já é a melhor quarta-feira da nossa vida. Já é a melhor sexta-feira de nossa vida. Esse é o lema da minha mãe. E é exatamente isso, você precisa determinar que o seu dia será abençoado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos muito gratos a Deus, a tudo aquilo que Deus, Ele faz, Ele tem feito em nossa vida. Mas, especialmente, eu sou muito grato à minha mãe, à minha família no todo. Meu pai está ali também, um homem de caráter que me ensinou muita coisa. Aprendo com ele todos os dias, trabalhamos juntos. Mas, em especial, eu tenho muita gratidão a Deus pela vida da minha mãe. Porque foi através da vida dela que eu conheci o caminho de Jesus Cristo. Se tem algo que minha mãe, ela pôde, sabe, se você diz assim, pastor, o que você recebeu de maior valor na vida dos seus pais? Eu posso dizer que a minha mãe me deu o caminho do Evangelho. E isso não tem preço, queridos. Tudo que eles poderiam fazer por mim, se tem algo que ela me deu de maior valor, foi ter insistido quando eu era um adolescente. Eu lembro que às vezes eu estava junto com as crianças onde nós morávamos, lá em Niterói, no prédio, eu estava no play, estava brincando, era uma criança, era um adolescente, como toda criança normal, brincando, e ela interfonava, sobe porque nós vamos para a igreja, e ela sempre insistia, e hoje eu entendo a importância. Eu digo para você, mãe, a mãe que ora pelos filhos, que leva os filhos para a igreja, hoje não chora pelo filho que está no tráfico ou está na cadeia. Se você tem um filho pequeno, ensine o caminho, porque a palavra diz, ensine os filhos o caminho que deve andar, o caminho do Senhor, e eles não se desviarão dele. Hoje, infelizmente, nós vemos crianças fazendo cada coisa, e às vezes os pais acham bonitinho. Ah, que legal, está totalmente errado, pessoal. Não quero lhe ensinar a cuidar dos seus filhos, mas eu quero dizer para você que se você ensinar os bons valores, os bons costumes, se você ensinar a palavra de Deus para o teu filho, para a tua filha, eles vão te dar motivos de orgulho lá na frente, porque serão homens, servos e servas do Senhor.
Há aqueles que se desviam no meio do caminho, é verdade, mas a palavra foi pregada. Então ensine. Então eu sou grato a Deus pela vida dela, porque ela contribuiu para hoje eu estar aqui. Mas não só ela ter me ensinado, na verdade começou lá atrás, e ela vai relatar isso daqui a pouco. E mais à frente, quando eu já grande, adolescente, a sua insistência, o temor que ela tinha a Deus, ensinando o caminho, me levava a minha irmã, lembro quando a gente estava em São Paulo, a gente ia lá para Suzano, ia para a igreja, na época da Igreja Universal, nós íamos andando, ia a pé, mas olha, tudo isso valeu a pena, porque eu recebi o caminho da vida, e isso não tem preço. É a maior riqueza que eu tenho na minha vida, é a minha salvação, é a palavra de Deus. O Senhor usou esta mulher aqui para me levar a esse conhecimento. Seja bem-vinda à nossa live. Não fique nervosa, pode se apresentar, é normal. Boa noite, graça e paz a todos. Meu nome é Aldineide, mãe dessa bênção, meu filho Rafael. Para quem não me conhece, Aldineide. Para quem já me conhece, muitos que estão aí na live me conhecem, Neide. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho, das maravilhas do que Deus fez na nossa vida, na minha vida, na vida do meu filho. Exatamente isso. Queridos, para você entender o que Deus ele fez, e foi algo tremendo, meus pais estão aqui, eles são testemunhas disso, porque eles é que testemunharam, eu não tinha nem capacidade para isso, entendimento, porque eu era uma criança. Mas não foi nem nada combinado, pessoal. Minha mãe até perguntou, a gente não vai ensaiar antes? Eu falei, não, aqui é na íntegra. Aqui nós vamos abrir a palavra e vamos falar para as pessoas. Não tem nada combinado, mesmo porque não somos artistas. Me falta, sabe, essa habilidade. Não tenho capacidade para isso. Quem sabe um dia. Somos bem simples. Às vezes falamos errado, conjugamos errado o verbo. Mas eu sei de uma coisa. Deus vai impactar o teu coração com o que Ele fez na nossa vida. Minha mãe me contava esses dias que houve duas situações que eram situações realmente para a morte. Por um pouco eu não tive a minha vida ceifada diante daquilo que aconteceu. Mas você sabe que para tudo existe um propósito. Deus, Ele é o Deus que Ele tem absolutamente o controle de tudo em suas mãos. Às vezes nós não entendemos como é que Deus Ele age. Às vezes o que Deus permite acontecer. E às vezes queremos até mesmo atribuir a Ele algo ruim. E muitas das vezes não é nem Deus, mas é fruto das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Mas este servo que está aqui falando com você nessa noite, quando pequeno, minha mãe? Sim. Houve uma primeira situação, eu queria que você relatasse o que aconteceu, como foi, o que você passou, o que isso gerou naquele momento e o que Deus Ele fez diante de toda aquela situação. Bom, primeiro episódio, Isso. O Rafael era muito novinho ainda, bebê. Não me lembro muito bem a idade. Suponho que uns 5, 6 meses, mais ou menos. O Rafael teve um episódio de uma desidratação muito forte. E essa desidratação fez assim com que ele definhasse muito rápido. Isso quando... Bebê mesmo, né? Muito 4, 5 meses mais ou menos, se não me falha a memória, por aí. Recém-nascido praticamente. Recém-nascido. Aí a Rafael foi tendo uma crise de vômitos, diarreias. Levamos ao médico. Rafael foi medicado na época, mas nada, não tinha nada que parava aquele vômito, nada que parava aquela diarreia. Aquilo durou alguns dias. E chegou num ponto que tivemos que interná-lo. Levamos Rafael com um quadro assim já bem avançado. O Rafael ficou muito magrinho, ficou muito magrinho, assim. O ditado popular, só tinha olho e cabeça na realidade. Chegando com o Rafael nesse hospital, o Rafael foi internado às pressas, ficou, eu desconfio, mais ou menos uma semana internado. Eu e o pai íamos sempre visitar. Eu estava até recordando essa semana com o Rafael falando que eu não conseguia, eu não tinha coragem. Eu internei o meu filho e eu não tinha coragem de entrar para vê-lo. O pai sempre ia comigo, o pai entrava. É difícil para mim falar isso porque eu me recordo desses momentos que foi um momento muito triste para mim. Eu cheguei a pensar que eu ia perder o meu filho. Na
Na época eu não tinha essa fé que eu tenho hoje, eu não congregava, eu não ia para igreja nenhuma. Mas eu já tinha uma fé dentro de mim desde criança, que de vez em quando minha mãe carregava a gente. E Rafael ficou internado esses dias todos, chegou num belo dia, o médico falou assim, hoje você pode levar seu filho, ele está de alta. Rafael estava forte, assim, bonito, eu estava crente que Rafael estava bom. Pegamos o nosso filho, voltamos para casa. Aí, num determinado momento, eu fui trocar uma fraldinha do Rafael. No momento que eu tirei essa fralda, o Rafael, na hora, eu falo o ditado popular, troquei a fralda e aquela diarreia estava da forma assim que eu tinha internado ele. Aí eu entrei em desespero, eu chorei muito, eu fiquei apavorada. Aí tinha minha sogra na época também evangélica, e uma amiga, muito amiga da minha sogra, que era minha amiguinha também, hoje em dia falecida já, uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, também temente a Deus, falou assim pra mim, irmãzinha, por que você não pega essa criança e não leva lá na igreja à noite? Assim que terminar a reunião, eu converso com o pastor e o pastor faz uma oração por ele. O meu desespero era tanto que eu peguei meu filho, levamos à igreja, na época foi a família toda, levamos Rafael. Quando chegou no final da reunião, ela pediu, né, para o pastor que fizesse a oração, o pastor chamou a gente à frente, pegou Rafael, levantou nas mãos e apresentou a Deus. E naquele momento, assim foi como se Deus tirasse com as próprias mãos. Eu lembro que eu retornei para casa com o Rafael e aquela diarreia foi cortada ali, aquele vômito, tudo aquilo, aquela morte, né? Porque para mim aquilo era morte. Foi tirada naquele exato momento. Foi dali que eu até estava comentando com ele essa semana, né, Rafael? Falando pro Rafael, foi ali que eu aprendi a ter fé. Foi ali que eu comecei a colocar a minha fé em prática, em ação. E eu creio muito, eu creio no milagre, eu creio na cura, porque Deus faz. Deus fez na vida do meu filho, tem um outro episódio também que eu vou estar contando, fez na vida dos meus outros filhos, fez na minha vida, então eu creio nesse Deus de milagre. Então, Deus que traz vida àquilo que não há existência, Deus traz vida. Era uma situação, era um quadro então realmente complicado, não era algo simples. Não era qualquer diarreia, era um quadro de desidratação. E uma criança não tem ainda um sistema imunológico tão forte, ainda não tem, né, todo um sistema bem desenvolvido. E ser acometido de um problema tão grave, a pessoa fica realmente desesperada. Ela espera o pior. Você falou que eu fiquei ali praticamente uma semana e não melhorava. De repente melhorou, levou para casa. Acredito que a alegria foi grande, porque me viu já mais forte, né? Acredito que eu fiquei no soro como esses dias todos, né? E ali começamos a voltar a ganhar peso. Foi dessa forma? Foi dessa forma. Inclusive, todos que viam Rafael, o quadro que ele se encontrava, teve pessoas da família que ela olhou para ele e falou, não tem jeito para ele. Quer dizer que não tinha jeito. Não tinha. Eu chegava para visitá-lo. Gente, vocês me perdoem o meu nervosismo, eu estou nervosa. Mas eu vou lembrando de detalhes, eu vou falando. Eu chegava no hospital para visitá-lo, ele todo amarradinho, era soro no pezinho, na cabeça, porque não tinha onde aplicar, porque ele estava muito magrinho. E eu não conseguia, porque eu chegava na porta do quarto, ele me via, ele chorava, ele me queria. E aí onde então que eu não conseguia entrar para vê-lo. Mas foi a mão de Deus, eu não tenho dúvida. Quer dizer, aí voltamos para casa. Acredito que foi uma alegria imensa de ter saído daquele quadro, né? Com certeza. Voltando para casa, poxa, meu filho tá bem, agora vida nova, vamos em frente. Com certeza. Mas como menos esperava, o problema ainda estava ali, não estava realmente, não estava curado. Não estava. Quero deixar bem claro para vocês aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, que nós reconhecemos as autoridades da medicina, os profissionais, os agentes de saúde. Acreditamos sim na ciência, na saúde, mas acreditamos acima de tudo no poder de Deus. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus.
Existem situações, existem casos que só Deus pode fazer. Talvez para você que está ouvindo, está assistindo agora, diga, mas isso é algo tão simples. Não, não era simples. Só quem passa pela situação, só quem encara o problema, sabe a dor que aquilo gera, sabe o desespero, sabe o quanto aquela situação causa um grande mal. Você veja que minha mãe aqui relatando que passaram ali praticamente uns 5 dias, voltei para casa e quando menos espera, estava ainda um problema. E olha como Deus, ele é perfeito e ele aproveita as situações. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele nunca chega tarde. Às vezes nós achamos que as coisas estão demorando, mas Deus ele chega no momento certo, no tempo certo, querido. A palavra diz que existe um propósito de Deus e que existe tempo para todas as coisas na terra e nos céus. Existe um tempo determinado. Houve um tempo sim de eu ficar ali naquele hospital, de eu ser tratado da medicina, dos profissionais fazerem aquilo que estava ao seu alcance, que era possível ser feito. Mas depois de eu ter saído dali, Deus ele enviou ali uma amiga, uma pessoa, uma serva dele, que levou para minha mãe. Não foi apenas um convite, mas era o próprio Deus dando a ela, e como Ele tem dado a todos vocês que estão do outro lado agora. Deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que alguém abre a Bíblia, ou alguém fala do amor de Deus, é Deus te dando mais uma oportunidade para você se entregar para Ele. Não é simplesmente um crente falando de Bíblia para você, mas é o próprio Deus usando a vida de pessoas para levar ao teu coração o Evangelho. E ali Deus usou uma senhora, uma pessoa que chegou à minha mãe e falou, por que você não leva o seu filho na igreja? Naquela época você acabou de dizer que você nem acreditava, não tinha aquela fé, não era ainda um cristão verdadeiro. Sabe por quê, queridos? Existe uma grande diferença entre eu dizer que sou um cristão e eu realmente seguir a Cristo. Sabe quem é o cristão? O cristão é o seguidor de Cristo. Existem os famosos evangélicos hoje no mundo. Sabe qual é a verdade que eu vou dizer para você e não se espante? Jesus Cristo não era evangélico, você sabia disso? Ele não era evangélico. Ele era o Filho de Deus que pregava o reino de Deus. E às vezes as pessoas falam, não, mas eu creio, eu acredito em Deus. Mas você não faz a vontade, você não pratica, você não vive a fé. Então não há crença sem prática. A palavra lá em Hebreus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então naquele momento a minha mãe ainda não tinha aquela fé sobrenatural, de crer no impossível, de crer no invisível, porque a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Está em Hebreus escrito também que a fé é a certeza e a convicção de fatos que não se podem ver, mas que se espera. Eu não vejo, mas porque eu creio eu passo a ver. Isso é fé, querido. Fé sobrenatural. Eu não preciso tocar, não é algo palpável, é algo sobrenatural. Eu não vejo, mas porque eu creio no tempo oportuno eu passo a ver, porque Deus se manifesta. E isso se chama fé. A fé em Jesus Cristo é desta forma. É dessa forma que nós cremos. E ali a minha mãe, olha como foi bacana o que Deus ele fez. Deus deu a oportunidade deles irem, meus pais foram juntos, a família foi todo mundo junto, me levaram na igreja, e ali ouviram a palavra, e ali depois me levaram até um pastor. Os pastores que são tão criticados, que não prestamos, que somos ladrões. Eu nunca botei a arma na cabeça de ninguém. Queridos, se tem alguém que trabalhe muito, a maioria dos pastores vive numa condição que você não tem noção. As pessoas pensam que os pastores são milionários, não são. É um pequeno grupo, a maioria pregam porque amam. É bem claro, é bem certo que existem pessoas más em todas as esferas, não é só na igreja, querido. Se você pensa dessa forma, você está julgando, está apontando o dedo. Existem pessoas ruins em todas as situações, em todos os lugares, os bons e os maus. Mas a maioria dos pastores, nós pastores, nós pregamos isso daqui, sabe por quê? Porque nós entendemos, nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, e aquilo que recebemos queremos dar, porque a Bíblia diz, o que de graça recebeu, dai de graça também. Então nós pregamos por isso. E ali teve um pastor, um homem de Deus que pôde orar pela minha família, que pôde orar pela minha vida. Você já reparou que
Muitas das vezes, quando as pessoas estão em apuros, quando elas estão desesperadas no fundo do poço, para onde é que ela corre? Ela corre para a igreja. E quando ela chega, quem é que está lá com um sorriso imenso? Não, senhora. Quem te abraça, que chora com você, que sorri com você, são os pastores. Os servos de Deus, os homens de Deus que levam a mensagem de Cristo. E muitas das vezes somos desprezados, somos caluniados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um pastor. Eu tenho o prazer de falar para todo mundo que eu sou um pregador do Evangelho. Eu amo ser pastor, querido. Eu não prego por dinheiro. Eu nem recebo nada da igreja. Eu dou os meus recursos para a igreja. Sabe por quê? Porque quando a minha mãe chegou naquela igreja, com a minha família, me levou quando pequeno. Sabe por que ela entrou naquela igreja? Porque alguém naquela igreja deu dízimo e oferta, ela estava aberta e recebeu a minha família. E hoje eu estou aqui testemunhando para você. Hoje eu estou aqui podendo falar para você do amor de Deus, que Deus é perfeito, que Ele é maravilhoso, porque lá naquela igreja, e isso nós podemos dizer há quase 35 anos atrás, eu vou fazer 35 anos mês que vem, quase 35 anos atrás, a minha mãe teve o privilégio, a oportunidade de me levar na igreja. Ela nem acreditava, mas você disse que o pastor orou por mim, e daquele dia em diante, acabou nunca mais. Foi de imediato. Acabou o problema, foi de imediato. Na hora. Isso se chama, querido, milagre. Amém. Creia você ou não, isso é milagre. Isso nós podemos testificar. Nós podemos aqui trazer a veracidade daquilo que está aqui, ó, na Bíblia. Você que diz assim, a Bíblia é só um livro. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos aqui ó, a manifestação da palavra acontecer na nossa vida. Então eu posso dizer para você que Deus faz o que Ele fez na minha vida. Ele faz. Nós somos testemunhas vivas de que vale a pena usar a fé, de que vale a pena se achegar a Deus, porque Ele se manifesta. E ali o Senhor me curou, acabou aquele quadro de desidratação, e o maior milagre que pode ter acontecido ali é porque despertou também no seu coração uma fé. Você passou a conhecer a Deus. Eu lembro de uma palavra de Elias, minha esposa vai me corrigir se eu estiver errado, Elias ou Eliseu, onde uma mulher teve um filho e esse filho morreu. E o profeta orava pelas pessoas e Deus realizava milagres. E ela, desesperada, procurou ele e falou: olha, se a palavra de Deus na tua boca é verdade, ore pelo meu filho. Sabe o que aconteceu? Era Elias, né? O profeta orou pela criança e Deus ressuscitou. Está aqui, está na palavra. E depois da criança ter ressuscitado, a mãe disse: agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Amém. A palavra diz isso, querido. Então nós vemos, nós somos prova viva. Ah, qual é a veracidade? O que testifica? Querido, ciência não pode comprovar a palavra. A ciência, ela perde para a palavra. Sabe por quê? Porque isso aqui é fé. Fé é algo sobrenatural. É Eliseu, minha esposa me corrigiu. São muitas mensagens. O profeta é Eliseu. Isso aqui é pela fé. E quando usamos a fé e cremos ser Jesus o Filho de Deus, o próprio Deus, a fé em Jesus, e a Bíblia diz que não existe nenhum outro Deus a não ser a Ele, lá em Timóteo, só existe um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Não é Maria, não é João, não é Paulo, Jesus. Todo o poder e autoridade foi dada ao nome de Jesus. Nós cremos nisso. Não falo isso desprezando você que tem uma outra crença. Essa é a minha opinião, é a minha crença. Eu creio nisso. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu não creio num Deus que foi feito por mãos de homens. Eu creio num Deus que é vivo, que é real, que se manifesta todos os dias. Um Deus que nos ama. E Deus nos amou tanto que me curou e ao mesmo tempo despertou uma fé no coração. E eu acredito que a partir daquele dia você passou a viver pela fé, passou a conhecer, passou de fato a frequentar a minha igreja, a começar a dar os seus primeiros passos na presença de Deus. Né? Com certeza. Foi dessa forma que aconteceu. Daqui em diante. Olha como é bacana, gente. Como Deus usa uma situação, faz um milagre e cria uma salvação dentro de uma família. Amém. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Não há dinheiro que pague isso. É por isso que nós pastores pregamos o Evangelho. É isso aqui, é por isso que nós pregamos. Assim como a minha mãe está relatando aqui, existem milhares de pessoas no mundo afora que estavam desesperadas, destruídas na lama, e foram atendidas, foram recebidas por pastores,
obreiros, diáconos, os servos de Deus aprenderam a usar a fé e tiveram suas vidas transformadas e hoje estão pregando para outros também. O poder de Deus é lindo, é maravilhoso, o que Deus faz é maravilhoso. E depois disso, minha mãe teve também uma outra situação mais à frente ainda. E como é que foi? Aí você já devia ter mais ou menos alguns meses também. Não chegava a um aninho ainda. Foi um episódio onde nós estávamos reunidos na casa dos meus pais. E numa reunião ali em cima da cama, eu, irmãs, cunhadas, brincando. E Rafael brincando assim de pezinho de costa pra gente, brincando assim encostado na parede. Aí de repente, eu não sei como, de que forma, Rafael virou e caiu de costas assim como se tivesse mergulhado de cima da cama. Nós só ouvimos o barulho. Foi uma cena também horrível, uma cena horrível, gente. Essa cena ficou assim na minha cabeça por muito tempo. Levou muito tempo pra me libertar daquela cena. Rafael caiu. Na hora eu peguei ele do chão, na hora que eu caí, Rafael já não estava mais em si, o olho assim parado, sabe? O pai corri, joguei, o pai veio desesperado em minha direção, onde eu não tive nem coragem de ficar olhando, eu simplesmente peguei Rafael e joguei no colo do pai. O pai dele olhou e aquele desespero, todo mundo correndo, todo mundo apavorado com o acontecido. Foi aonde Deus, tudo é Deus, eu creio que foi Deus, iluminou a mente do pai e veio na cabeça dele que colocasse, enfiasse a mão na boca de Rafael. No momento que o pai fez isso, o Rafael estava com a língua completamente enrolada. Foi na hora que o pai colocou a mão, puxou a língua e Rafael deu aquele suspiro e voltou em si. Mas falando assim, gente, parece uma coisa... Quer dizer, estava simples. morrendo. Tava morrendo. Eu fiquei em pânico, eu só gritava. Eu saí de perto, eu não tive coragem de ficar perto, porque eu vi o meu filho morto. Meu filho estava praticamente morto. Um bebê também. Não andava. Devia ter uns 8, 9 meses mais ou menos. Mas foi uma cena horrível. Eu olhei assim no rosto, ele foi ficando roxo, cada vez mais roxo, e parou. Ele simplesmente parou. E foi uma cena triste. Foi aí que mais uma vez esse Deus maravilhoso Com sua graça, né, sua misericórdia. Na vida de Rafael e na minha vida também, porque eu fiquei imaginando, meu Deus, na minha vida, quando eu lembrava daquilo, me vinha na memória o que seria de mim se eu tivesse perdido meu filho. Porque para uma mãe ver seu filho morrendo nos seus braços, gente, é muito triste. E mais uma vez esse Deus mostrou que ele era comigo, mostrou o amor dele, que ele tinha um propósito na vida de Rafael. Mais uma vez Deus livrou ele da morte. Quer dizer, por duas vezes. Por duas vezes tivemos ali quase à beira da morte. Mas, querido, eu quero dizer para você o seguinte, que quando Deus tem propósito na nossa vida, pode se levantar guerras, perseguições, pode se levantar um inferno inteiro contra a tua vida. Se Deus tem propósito para você, Ele vai cumprir. Ninguém vai impedir com que os propósitos de Deus se realizem em tua vida. Eu sou extremamente grato a Deus. E essa semana eu falava com a minha mãe no WhatsApp que eu me vejo numa condição que eu não tenho, eu me vejo na condição que eu não tenho direito, eu não posso me permitir andar em outro caminho que não seja o de Jesus Cristo, querido. Porque se eu estou vivo, foi Ele que permitiu eu estar vivo. Foi Deus que me deu essa oportunidade. Eu lembro também, minha mãe, você vai se lembrar da minha querida avó, né? Minha saudosa avó, mulher de fé que já não está mais entre nós, mas que está com Deus, acredito que está junto com o Senhor descansando. Eu ainda uma criança na laje dos meus avós ali, né? Soltando uma pipa, brincando, eu caí, lembra disso? Eu caí da laje, queridos. Caí de costas e caí dentro de um bueiro que ficava entre os quartos, o quarto da minha avó, o quarto dos meus tios. Meu tio está até ali acompanhando o tio Nelson, lá, tô vendo ele daqui. Forte abraço para você, meu querido. E eu caí de costas e era uma laje não tão alta, uns 3 metros, quase 4 metros, não sei.
Mas poderia ter acontecido algo muito grave. E eu me lembro como se fosse hoje, passa esse filme na minha cabeça, que eu caí naquele bueiro e a minha avó naquele dia, ela pegou o óleo ungido e me ungiu. Querido, a dor, eu não senti nada. Amém. Acredite você ou não. Eu caí daquela laje, a minha avó, eu lembro que foi um grito desesperado lá, porque fez um barulho muito grande, eu caí. E minha avó correu, pegou um óleo ungido, não, vamos ungir, me ungiu, querido, dali eu já saí brincando de novo. Sabe o que é isso? Isso é a mão de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Isso é Deus que faz. Isso é algo sobrenatural, querido. Isso não é algo comum. Isso não é algo simples. Isso tem uma grandeza que você não tem noção. É Deus que faz essas coisas. Então, eu quero dizer para você que está acompanhando aí agora do outro lado, você amigos, você cristão, quero falar com vocês agora da África que estão me assistindo, aos irmãos da Europa. Essa semana tinha um rapaz pedindo para a gente traduzir para o francês, né, as nossas mensagens. Infelizmente eu não sei falar outras línguas, mal falo português, mas eu acredito que de alguma forma esse vídeo vai chegar aí, querido. Mas o nosso Deus, ele transcende as línguas. O poder de Deus vai chegar a você também. Deus vai te abençoar também, em nome de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para você que está vivendo agora, talvez se não o pior momento da tua vida. Eu quero falar com você que agora está aí dentro da sua casa, de um quarto. Eu quero falar com você que está trancado aí agora, definhando em cima de uma cama com uma depressão profunda. Eu quero falar com você aí agora que diz assim: pastor, eu não acredito mais em nada, eu estou desacreditado. Minha mãe não acreditava e ela passou a acreditar, e porque ela acreditou, ela viu o poder de Deus. Eu quero dizer a você que talvez está ferido até mesmo com o Evangelho, não com o Evangelho, mas com a igreja. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é um lugar não de pessoas perfeitas, não procure perfeição na igreja. A igreja é lugar de pessoas imperfeitas, a igreja é lugar de gente quebrada, de gente ferida. Igreja é um lugar de salvação, de comunhão. É um local de ajuntamento. E talvez você se decepcionou, você se feriu com algo, e talvez você não acredita mais, você perdeu a sua fé, a sua crença. Eu quero dizer para você que Jesus continua sendo o mesmo. Eu quero dizer para você que Jesus continua te amando. Eu quero dizer para você que Jesus continua com as suas mãos estendidas, com os seus braços abertos, esperando você. Talvez você se decepcionou, mas não foi com Deus, foi com o homem. E eu quero dizer para você que você não coloque os seus olhos, você não coloque, não crie tanta expectativa em homens, porque quanto maior for a sua expectativa em homens, maior pode ser a sua decepção. Mas crie a sua expectativa em Deus, sabendo sim que você pode contar com pessoas, mas que as pessoas não são perfeitas. As pessoas não são perfeitas da forma que nós pensamos que elas são. Nem todos os dias nós estamos com um sorriso no rosto. Nós somos pessoas, como a Bíblia até nos recomenda, não sermos pessoas de ânimo dobre. São aquelas pessoas que ora estão bem, ora estão mal. Às vezes as pessoas elas ficam magoadas, chateadas, porque talvez passou por algum irmão, ou foi numa igreja e ninguém falou com ela. Querido, quero dizer para você que a igreja é assim mesmo, é complicado, é difícil. Mas eu quero dizer para você que quando essa igreja ela se reúne, todos passam a buscar um bem comum, que é conhecer a graça de Deus. Então o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas falhas, nos nossos erros, e nós começamos a desfrutar do amor de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que a igreja é sim um canal, um meio de salvação. A igreja não é a salvação, mas é na igreja que você vai ter a salvação. Porque é lá que você vai ouvir o Evangelho, é lá que você vai ouvir a palavra, é lá que você vai ter um pastor que muitas das vezes, sabe, está passando por tantas dificuldades, tantas lutas, como eu já passei pregando o Evangelho no norte e no nordeste do país. Mas mesmo assim o pastor vai dar atenção para você, vai se importar com um problema que nem é dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma, mas você chama ele na tua casa, orar pelo teu filho, ele vai lá. Ele vai no hospital com você, ele vai no presídio com você. Sabe por quê? Porque ele ama fazer isso, porque ele está pregando o Evangelho. Então eu quero dizer para você que Deus ele não te decepciona, que Jesus não desistiu de você.
Então levante a sua cabeça agora. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo: pastor, eu quero morrer. Eu quero dizer para você que existe esperança, querido. Eu quero dizer para você que existe sim uma vida muito melhor do que você está tendo hoje. Eu quero dizer para você que existe uma paz que excede todo entendimento, e que essa paz ela vem de Deus, que ela vem de Cristo Jesus, e é uma paz que não é pautada ou constituída em coisas, é uma paz sobrenatural que Ele te dá, e que ela preenche a tua alma, o teu espírito, e que mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a tantos problemas, tem pessoas que não entendem como é que as pessoas conseguem ter tanta paz, tanta calma, porque é a paz de Cristo que está dentro de nós. Pode o mundo inteiro desabar, mas a paz que nós temos, ela vem de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, Ele é que nos dá essa segurança. Cristo Jesus é o nosso porto seguro. Se não fosse Ele, nós teríamos já desabado há muito tempo. Ou você vai me dizer que não existe momentos que dá vontade, vamos falar o português bem claro, de chutar o pau da barraca, de chutar o balde. Talvez você está passando por isso, vontade de largar tudo, largar família, largar trabalho, desaparecer ou morrer. Mas eu quero dizer para você que não vale a pena. Eu quero dizer para você, assim como Deus realizou na minha vida um grande milagre, despertou uma fé no coração desta serva aqui, dessa mulher de Deus, a minha mãe, e hoje a minha família é uma bênção. Eu quero dizer para você que Jesus pode transformar a tua família. Eu quero dizer para você que Jesus pode tirar o teu filho sim da maconha, da cocaína, do crack. Tudo é possível ao que crê, querido. Nós precisamos nos apegar a Deus. Nós precisamos recorrer a Deus na nossa vida. Reconhecer que precisamos dele acima de todas as coisas. Hoje nós entendemos que o amor de Deus é muito, mas muito maior, vai muito além do que simplesmente a cura que nós recebemos. Nós não buscamos a Deus, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós buscamos por aquilo que Ele é, porque Ele é Deus. Se Deus não fizer mais nada na minha vida daqui para frente, glórias a Ele. Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho a vida, porque Deus me deu vida. Às vezes as pessoas, elas querem barganhar com Deus. Eu quero te dizer que o Senhor não te julga. Jesus disse: vinde a mim do jeito que está. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Talvez você está cansado da vida, cansado de tudo. Deus não te julga. Jesus te recebe de braços abertos. Mas eu quero mostrar para você uma coisa. Eu quero te dizer que o Evangelho de Jesus, ele é muito maior do que uma cura que você precisa. O Evangelho de Jesus não é tornar você pobre e rico do dia para a noite. Jesus não veio para te dar dinheiro para te enriquecer. Jesus veio para te dar vida eterna, que é maior do que qualquer riqueza que esse mundo pode te dar. Jesus quer te dar a paz que o dinheiro não te dá. Que as suas conquistas, que o seu diploma, que o seu intelecto, que o seu conhecimento, as suas faculdades não te dão. Jesus quer te dar essa paz, querido. Eu quero mostrar para você na palavra isso aqui. Nós vamos finalizar daqui a pouquinho essa live, esse testemunho. Mas eu não posso deixar de falar do amor de Deus para a tua vida. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer, não é julgado. Quem nele crer e não é julgado. E o que crer e o que não crer já está julgado. Então, querido, eu quero dizer para você, não importa quem você seja. Talvez você faz parte daquela classe mais desprezada da sociedade. Ninguém dá nada por você. Talvez nem a tua família dá nada por você. Talvez quem olha para você diz: você é um zero esquerda, você não vai dar certo, você não vai em frente, você não vai ser ninguém na vida. Talvez você já ouviu isso. E essas palavras criaram marcas dentro de você. Você foi acometido, sabe, de medo. O medo te para, o medo não deixa você em frente. As decepções, as frustrações que você teve ao longo da sua vida impedem você de dar um passo à frente. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele te amou de tal maneira que Ele morreu na cruz para te dar vida. Se você quer ter vida, se você quer ter paz, se você quer ter a verdadeira alegria,
a verdadeira felicidade que não se constitui em coisas, mas é sobrenatural, então Jesus, o Filho de Deus, saiba de uma coisa: Ele ama você, Ele morreu no teu lugar. Esse é o Evangelho, essa é a palavra que nós pregamos. Essa é a mensagem que nós temos nessa noite para mostrar para você que se você precisa de cura, Deus faz. Me curou por 2 vezes, me livrou de uma queda, me livrou também de uma situação lá em Niterói uma vez, onde eu estava com meus amigos, meus irmãos da igreja. Eu sempre ia numa sede regional buscar o jornalzinho da igreja, e naquele dia nós buscávamos ali, eram fardos grandes, pesados, e nós sempre sentávamos no fundo do ônibus, né? na última poltrona. E um belo dia o ônibus passou, nós demos sinal e o ônibus não parou para a gente. Nós ficamos injuriados aquele dia, porque estávamos com pressa, eu e mais alguns jovens comigo. A gente, poxa, com pressa, o camarada veio de parar. Enfim, não parou. Mas, querido, para nossa surpresa, pegamos o próximo ônibus. E um pouco mais à frente, ao caminho da nossa trajetória para a igreja, aquele ônibus que nós iríamos sentar naquela traseira, houve um acidente, a traseira daquele ônibus estava toda arrebentada, exatamente no lugar onde nós nos sentávamos. Então eu acredito que aquilo ali foi mais um livramento de Deus para a nossa vida. Mais um livramento. Então Deus, Ele é assim, Ele faz. Deus é bom, querido. Deus é bom. Ele nos ama tanto que morreu em nosso lugar para aqueles que crêem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Mas entenda uma coisa: você crê realmente em Deus? Quero chamar a sua atenção. Você acredita? Você crê a ponto de confiar nele toda a sua vida, os seus caminhos? Você crê a ponto de abrir mão da mentira, abrir mão do adultério, da prostituição, de uma vida errada? Você ama a ponto de abrir mão dos seus valores e se entregar aos princípios da palavra? Ou você é daqueles que tem as suas regras, as suas normas? Ou você é daqueles que diz que não se curva a homens, que não aceitam normas, regras? A nossa regra de fé não vem de homem, vem daqui, ó, da palavra de Deus. Aqueles que creem em Deus praticam a palavra de Deus. Os que ouvem e temem a Deus são aqueles que obedecem a palavra. Como é que você pode dizer que você crê, que você ama, se você nem fala com Ele, se você não tem nenhum contato com a palavra? Ele é Deus, é seu Pai? Você o conhece? Eu posso dizer que eu conheço a Deus. Não estou usando de demagogia para falar com você, não estou te julgando, mas eu estou mostrando para você que ser um cristão, um crente de verdade, é muito além do que eu pegar isso aqui, eu botar embaixo do braço e falar que eu sou crente. Você pode ser crente no que você quiser, mas os salvos são aqueles que creem em Jesus, seu Filho de Deus, e obedecem a sua palavra. Ah, mas eu sou evangélico, pastor. Jesus não era evangélico, ele era o Filho de Deus. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, filho de Deus, servo de Jesus Cristo. Prego a mensagem da cruz. Quero dizer para você que tudo que você precisa está aqui. Mas vou te falar a verdade. Deus não te chamou para te dar rios de dinheiro. Ele chamou para salvar a tua alma. Amém. O evangelho é esse, querido. Se você está preocupado em ir para a igreja só para receber um milagre, então vou dizer uma coisa para você. Você está no lugar errado. A igreja não é um lugar só de milagre. A igreja é um lugar de salvação para a tua alma. A igreja é um lugar de salvação para todas as áreas da tua vida. Não faça barganha com Deus, não tenha a Deus como médico, como aquele paciente que só procura os doutores quando são acometidos de uma enfermidade e vai lá buscar a cura daquele problema, daquela enfermidade. E quando são curados, nunca mais voltam porque não tem mais o problema. Que Deus é esse? Como é que eu amo esse Deus se eu não obedeço a sua palavra, se eu não oro, se eu não falo com Ele, se eu não vou na igreja? Eu tenho tempo para fazer tudo. Eu posso ver futebol, eu posso fazer o que for, mas eu não tenho 1 hora, 2 horas para me sentar numa igreja e ouvir isso aqui, ó. Eu não amo Ele? Por que eu não vou lá ouvir a palavra dEle? A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra da vida, da salvação, aonde nós ouvimos Deus falar conosco. A palavra diz o seguinte, que a fé
ela vem, mas ela vem de ouvir isso aqui, ó. Amém. A palavra. Existem profecias que estão descritas aqui nessa palavra. Tem pessoas que estão desesperadas agora com o que está acontecendo no mundo inteiro nessa pandemia. Você sabia que está escrito na Bíblia? Você sabia que a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, nação contra nação? Você sabia que a Bíblia diz que existem etapas que iriam acontecer, profecias que vão anteceder a volta de Cristo? Estão todas se cumprindo, querido. Talvez você diz, mas eu creio em Deus, Deus é o meu Pai. Como é que você não sabe disso? Ou como é que isso lhe causa medo? Isso não pode lhe causar medo. Porque o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas que o morrer é lucro, é Cristo. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para a casa de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas você tem a certeza da sua salvação? Se você realmente diz para mim, pastor, eu acredito em Deus, eu te pergunto agora, você tem certeza para onde você vai? Absoluta? Você tem a convicção? E se você diz que tem, então eu te pergunto uma coisa. Se você estivesse diante de Deus agora, se você estivesse na porta do céu, para você entrar, e Deus te perguntasse assim, meu filho, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você iria falar para Ele? Qual seria a sua resposta? Se você dizer assim, pastor, porque eu creio ser Jesus, o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que pagou o preço dos meus pecados, porque eu sou um pecador, eu sou falho e eu preciso dele. Eu sou pecador, eu preciso da salvação. E eu obedeço a palavra, então você vai estar salvo. E essa certeza que coloca no nosso coração é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que há salvação para a tua vida, há cura para você, há um propósito, há planos, há projetos de Deus para a tua vida. Você precisa reagir. Você precisa sair do lugar que você está, tomar uma atitude e dar um novo rumo para a tua vida. Há um novo capítulo, há uma nova história. Se a tua história até aqui foi só de fracassos, de derrota, de decepções, de frustrações, não importa o que você perdeu, eu sei que a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu sei que Cristo Jesus tem uma vida nova para você. É nisso que nós cremos. Eu quero orar com você agora, querido, que está do outro lado. Vamos finalizar aqui essa live. Eu acredito, eu creio que esse testemunho, ele vai ficar aí no Facebook. Ele vai falar o coração de muita gente que não acredita, que acha que esse negócio de igreja é besteira. Não existe igreja perfeita, não existe. Existe um Deus perfeito. Amém. E é lá na igreja que eu encontro Ele. Amém. É lá que eu busco Ele. Amém. É lá no meio dos meus irmãos cheios de falhas, irmãos fofoqueiros, sabe? Mas eu amo os meus irmãos, nós somos falhos. Sabe o que Jesus disse? Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Amém. Queridos, se fôssemos perfeitos, para que nós iríamos precisar de Deus? Se houvesse perfeição em nós, Jesus não teria morrido na cruz. Ele morreu porque não existe homem nenhum perfeito. Você não é salvo porque você é uma pessoa, eu sou bom. Não existe ninguém bom, você é mau. Eu te provo na Bíblia. Todos nós somos maus, a palavra diz isso. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a palavra diz, se alguém tem pecado, saiba que Cristo Jesus é o nosso advogado. Amém. É Ele que intercede por nós. Eu não tenho méritos, eu não tenho direito, mas porque Jesus naquela cruz, quando morreu, derramou seu sangue, a perfeição dele se aperfeiçoou na minha imperfeição. E hoje eu sou salvo porque a perfeição de Cristo me deu essa garantia. Ele morreu lá e hoje eu estou vivo. Então a salvação é por causa de Jesus, somente por causa dele. Não é mérito, não é porque eu faço, não. É porque ele é misericordioso. Então que o amor de Deus, que a graça e a consolação do Espírito Santo possa entrar no teu coração agora. Querido, eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por essa noite. Porque nós podemos aqui testemunhar, testificar de que o Senhor é bom, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor cura, de que o Senhor restaura e de que o Senhor nos ama. O Senhor ama a todos nós.
O Senhor ama essa pessoa que está agora nessa cama depressiva. O Senhor ama agora essa pessoa que está nesse exato momento cheirando uma cocaína e talvez ouvindo essa live. O Senhor ama agora essa pessoa que está saindo para se prostituir. O Senhor ama, porque o Senhor morreu por elas. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor entre agora com a tua paz, com a tua alegria neste coração. E que esse coração amargurado, angustiado, triste, solitário, essa pessoa que não consegue nem ao menos dormir, não tem noites de sono, não tem paz, essa pessoa que tem um grito preso na sua alma, só ela sabe. Eu peço que o Senhor entre agora com a tua paz, com o teu refrigério, em nome de Jesus, que o Senhor restaure essas vidas. Pai, essa paz que excede todo entendimento, essa paz, essa alegria que nós temos. Deus, eu não tenho riquezas, eu não tenho ouro para dar para essas pessoas, mas o que eu tenho, eu dou para elas. Irmãos, em nome de Jesus, recebam a paz de Cristo na tua vida. Seja você curado aí agora do outro lado. Eu oro para que Jesus te cure, para que Jesus te levanta agora dessa UTI, desse CTI, desse leito de dor. Você que talvez está desenganado pela medicina, à beira da morte, eu libero essa palavra de cura, de salvação sobre você. Que Jesus possa tocar e possa te curar. Que Jesus possa restaurar agora o teu casamento. Que Jesus possa restaurar agora a tua casa, a tua família, os teus filhos. Talvez a tua casa é um pé de guerra, você não tem paz dentro de casa. A sua casa é uma casa cheia de problemas, cheia de lutas. Mas em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele entre com a sua paz e dissipe agora toda a tristeza, todas as trevas da sua casa. Todas as obras espirituais do mal contra a tua vida sejam destruídas agora. Em nome de Jesus, toda a opressão. A palavra diz que Ele veio para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, os algemados. Que as algemas sejam agora despedaçadas da tua vida. As algemas do vício, você está sendo acometido por um vício, você é escravizado pelos vícios. Que essas algemas agora sejam despedaçadas. Que você receba a força de Deus. Que você receba a força do Espírito Santo para você lutar, para você reagir. Para você sair desse leito, desse estágio de prostração, de frustração, levantar a tua cabeça em frente, querido. Receba a vida de Cristo. Amém. Em tua casa, em tua família, em tua vida, em teus negócios. Eu oro por todos os comerciantes. Eu oro pelos empresários que estão tirando a vida, como as pessoas têm me relatado. Tem pessoas que nesse momento da pandemia estão perdendo tudo, estão desesperadas. Devido a muita gente, sem saber o que fazer, estão apelando para a morte, cometendo suicídio. Meu irmão, em nome de Jesus, que o Senhor possa te dar estratégias, que o Senhor possa te dar força, que Ele possa abrir as portas, que de alguma forma você encontre a saída, você encontre essa luz no fim do túnel, mas que você não venha dar cabo da sua própria vida, porque Cristo tem uma vida nova para você. Creia, espere, porque tudo passa, tudo se resolve. Deus vai abrir as portas, creia nisso, não desista, confie em Deus, entregue a sua vida, entregue os seus negócios, deixa que o Senhor seja o dono da tua vida. Não queira você comandar, não queira você pensar que você pode fazer com as forças do seu braço, porque nós lemos aqui no início dessa live, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se glorie em saber que o Senhor é Deus e que faz justiça e juízo na terra. Então se apegue a Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os teus negócios, que o Senhor te dê estratégias e que Ele te abençoe, que Ele te prospere. Em nome de Jesus. Deus, nós oramos pelo nosso Brasil. Sara o nosso Brasil. Sara, Senhor, o nosso país da corrupção, desse espírito de corrupção, da roubalheira. Não apenas na política, mas a corrupção começa dentro do nosso coração. Nos liberta desse espírito de corrupção. Que haja uma nação, Senhor, forte, próspera. Que a paz do Senhor reine nesse Brasil. Que o Evangelho possa se multiplicar nessa nação. Que as pessoas possam entender, conhecer e saber que o Senhor é Deus. Eu oro pelos meus irmãos da África. Por irmãos que passam fome, pobreza extrema naquele país. Deus, prospere aquelas pessoas.
Deus, eu peço que o Senhor venha prosperar a minha vida financeiramente, para que eu possa sustentar as pessoas que passam fome neste mundo, para que não somente a minha vida, mas outros irmãos que têm essa fé, possam usar também os seus recursos para dar àquele que precisa comer. Use, Pai, os cristãos no mundo para ajudar aqueles que estão passando fome nesse momento. Nós falamos tanto que amamos ao Senhor, mas às vezes não temos a coragem de dar um prato para aquele que está passando fome. Não está faltando nada na nossa casa, nada na nossa mesa, e nós te agradecemos por isso, mas tem pessoas que estão morrendo de fome. Então use a nossa vida para abençoar quem precisa. Use as nossas igrejas para levar o pão para as crianças que estão famintas, morrendo nesse mundo afora. Eu oro por vocês, irmãos moçambicanos, que o Senhor tenha graça e misericórdia de vocês, as crianças de vocês, e que Ele possa enviar recursos, que Ele possa prover o alimento para vocês em nome de Jesus. Nós oramos por todos. Deus, eu oro pela minha família, eu oro pela vida do meu pai, eu oro pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa, dos nossos sobrinhos. Eu entrego toda a minha família nas mãos do Senhor. Eu peço que o Senhor, Pai, venha cumprir no momento oportuno os teus propósitos na vida de cada um deles. Que no momento do Senhor eles possam entender que o Senhor tem propósitos. Em nome de Jesus eu entrego a minha casa ao Senhor. Entregamos os nossos amigos, os nossos familiares, o nosso trabalho. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos guarde nesse momento de pandemia. Em nome de Jesus, nos dê saúde, Pai, nesse momento. Essa pandemia está nos provando que um homem não tem absolutamente o controle de nada. Só o Senhor tem o controle da vida. Então nós pedimos, Senhor, cuide de nós, nos guarde e guarde todos que estão do outro lado. Eu oro por todos, em nome de Jesus. E aqueles que creem, meu irmão, em nome de Jesus nessa oração, digam que assim seja em minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu estou abençoado pela fé e pela palavra de Deus. Eu me alegro muito fazer isso que você está vendo. O que me faz feliz é isso daqui, ó. Eu amo demais pregar a palavra. Você pode me oferecer o que quiser. Já me ofereceram muito dinheiro e não foi pouco. Eu troco tudo pelo Evangelho. Eu amo falar de Jesus. Isso aqui não tem preço. É um chamado que nós recebemos. É um chamado que eu recebi quando eu era um bebê, que eu poderia estar morto, mas eu estou vivo para testemunhar. Então eu amo e eu peço mais uma vez a todos, por favor, você quer me ajudar? Você quer me ajudar a ajudar outras pessoas? Compartilhe agora essa live. Copie o link da live, vai lá no Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, nos grupos, aonde você puder. Pegue e mande para 5, 10 pessoas. Nós temos 5.000 seguidores no Facebook. Se todas as pessoas assistirem essa live e compartilharem, nós vamos atingir milhares de vidas. Assim como pessoas da África, lá da Itália, da Europa, pessoas dos Estados Unidos também, pessoas da França estão vendo as nossas lives. Sabe por quê? De uma forma muito simples, mas estamos levando aqui, ó. Não falei de religião em tempo nenhum. Porque Jesus, Ele não veio trazer religião, Ele veio trazer o reino de Deus através da palavra. Nós cremos em Jesus, não cremos em religião. Por causa da religião, pessoas matam, pessoas cometem atrocidades, pessoas se veem no direito de amarrarem bombas em seu corpo e matar milhares. Isso aí não é evangelho, isso é religião. Religião mata e destrói, mas a palavra de Deus vivifica a nossa vida. Então esse é o nosso propósito. Então compartilhe, tá, querido? Eu quero pedir para você me seguir lá no Instagram, Barretos85 é o nosso Instagram, e o nosso canal do YouTube, canal Novo Brasil. Vou pedir para minha esposa depois, você compartilhou o link? Minha esposa já compartilhou os links aí no Facebook, então você já pode acessar direto. Canal Novo Brasil. Não é para falar de política não, gente. Sabe qual Brasil que eu quero? Novo, apaixonado por Jesus. Porque eu creio quando a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero um Brasil apaixonado, um Brasil com menos discriminação, um Brasil com menos ódio, sabe, um Brasil com menos corrupção, mas um povo patriota e, acima de tudo, temente a Deus. Porque as pessoas que temem a Deus são as pessoas que amam, são as pessoas que estendem a mão. Eu estou falando que ama, eu estou falando de evangélico não.
Evangélico é uma classe. Eu não sou evangélico. A classe que eu pertenço são dos cristãos que seguem Jesus Cristo. Esses não julgam, não condenam, não falam mal dos irmãos. Esses amam os irmãos. Nós amamos vocês. Tá bom, querido? Não vai dar para mim ler aqui o nome das pessoas, porque tinha muita gente aí na live. Mas olha, um beijo no coração de vocês. Um abraço. Na segunda-feira, 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, palavras que edificam. Acabei de lembrar também, segue a minha página. O meu Facebook eu não consigo adicionar mais ninguém. O limite são 5.000 pessoas. Não dá para adicionar mais ninguém. Então sigam a página Palavras que Edificam, é o nome da minha página. Por que palavras que edificam? São palavras que nos criam estruturas sólidas. A palavra de Deus diz que um homem que ouve a palavra do Senhor se pratica é comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É uma base firme, solidificada na rocha. Então essas palavras têm essa intenção de fortalecer, de fortificar, de trazer uma palavra de esperança, de fé e de amor ao seu coração. Então nos siga nesse canal, eu peço em nome de Jesus. Nosso objetivo é apenas pregar o Evangelho, tá bom? Um abraço a todos, ficamos por aqui. Quinta-feira, tá, querido? Você tem um compromisso comigo, dia 23, 22h30, uma live toda especial. Bispo Marcos Baraúna, um homem de Deus que eu já conheço há 11 anos, nós pastoreamos junto, lá no estado do Tocantins. Eu vou fazer uma live com o Bispo Marcos e ele vai trazer aqui na nossa página uma palavra de Deus para abençoar a nossa vida. Nós vamos estar compartilhando uma palavra poderosa para te abençoar. Quinta-feira, dia 23, às 22h30. Semana que vem agora, eu conto com você lá também, tá bom? Um beijão, um abraço, fiquem todos na paz e que Deus abençoe a tua vida abundantemente em o nome de Jesus. Um abraço.